Boa noite a todos, boa noite meus amigos, boa noite meus amigos. Hoje, Dia das Crianças, hoje estamos utilizando essa música do Toquinho, Aquarela. Boa noite, Francine Marichima, Andréia Arboleda, aniversariante, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, amigas, sejam bem-vindos, amigos. Hoje é feriado, mas estamos trabalhando, fazendo o nosso trabalho. Ana Maria Rodrigues, seja bem-vinda, minha amiga. Rosa Bentley. Também dia que se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil. Riveríssimo Maia, também seja bem-vinda, minha prima Rosa Oliveira. Ana Rosa, seja bem-vinda. Vera Lúcia, Helena Araújo, seja bem-vinda também. Arminda Maciel. Marlene Pérez, minha amiga querida, seja bem-vinda. Dirce Porto, a Fabina Porto já chegando aqui. Vera Lúcia, Inês Câmara Dias, sejam todos bem-vindos. Chega Raquel de Moraes também, Isabel Cardoso, Luiz Souza, seja bem-vinda, Miss. Ronaldo Oliveira, aniversariante também, seja bem-vindo, meu irmão. Isso mesmo, seja bem-vinda, André Boneda. Chefis Marlenice mesmo, a Marlene, é a mulher das castanholas, né? Carmen Pontes, a Carminha, nossa amiga querida, amiga de décadas, né? Ivone Sanches, seja bem-vinda. Então, como eu estava falando, nós somos de Pires, seja bem-vinda. Edgar Almeida, nosso primo lá de Aracaju, beleza? Beleza, prima, seja bem-vinda. Isabel Cardoso, que estará no nosso almoço este ano, nossa companheira de viagem por Minas Gerais, visitando os caminhos do Chico Xavier. Neide Oliveira Ferreira, aí, marido e esposa juntos aqui. Boa noite, Neide, esposa de Edgar Almeida, nosso primo que eu acabei de cumprimentar. Maria Vilma Maciel, Edith Godofredo, seja bem-vinda, minha irmã querida, Elisete Vieira Soares, as irmãs, a Misa e a Elisete aqui presentes. No dia 25 estaremos, se Deus permitir, lá no Maria Mega novamente. Fui convidado, né, caridosamente pelos diretores para que eu faça uma palestra novamente lá no dia 25, em São Bernardo, na Casa Espírita Maria Mega, e estarei lá com todo o prazer, se Deus permitir. Deolinda Alves, e foi a Liz que me apresentou nessa casa, gratidão. Maria Vilma Cavalcante Ramos, seja bem-vinda. Sônia Alves, nossa sobrinha lá no Guarujá, seja bem-vinda, sobrinha querida. Abraço no Reginaldo. Então, como eu estava falando, hoje é o Dia das Crianças, por isso estou utilizando essa música na abertura da nossa live, para que nós possamos vibrar por nossas crianças, né? Mônica Vera, seja bem-vinda. Então, assim, respeitar nossas crianças, que infelizmente são muito desrespeitadas, vou falar sobre isso um pouco também, né? Então, nós vamos hoje falar sobre isso também. Nós vamos falar de amor e ódio e perdão. Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Inês Câmara Dias, seja bem-vinda, minha irmã, minha amiga querida. Como já temos um número assim considerável de amigos, vamos, Jumi também está aqui conosco, seja bem-vinda. Helene Yuquisudo, nossa companheira, que tenho certeza que estará conosco também no nosso almoço, a Orlando e a filha, né? E a família, para nós confraternizarmos. Será um prazer receber vocês novamente no nosso encontro. Então vamos fazer aquela nossa vibração inicial, para que possamos iniciar a nossa live, fechando nossos olhos por apenas um momento. Agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade que temos de estarmos juntos mais uma vez, vibrando, como eu disse, pelas nossas crianças, pedindo a padroeira do nosso país. Nós espíritas não, né, nós não homenageamos imagens, não cultuamos imagens, porém, né, nós respeitamos espíritos de luz. São espíritos, né, que são espíritos iluminados,
são espíritos de luz. Nós não denominamos santos, mas são espíritos de luz e nós respeitamos a todos, né? Então, a minha amada Rita Santina Vieira aqui conosco. Então, sejam todos bem-vindos, vamos iniciar a nossa live e que Deus ampare a todos nós, que nós possamos estar juntos sempre, como estamos hoje, e que o nosso país seja abençoado. Essa camiseta que eu estou utilizando é o meu amigo Paulo Félix, lá da Bahia, tem o canal que está aqui, ó, né, TV Candiba, que graciosamente nos enviou essas camisetas, né, que é a camiseta da Copa do Mundo. Então eu falei, Paulo, eu vou usar a camiseta que você mandou para nós aqui na nossa live. E provavelmente já estará por aqui conosco. Boa noite, Elvira Prati. Então é da TV Candiba, lá da Bahia, meu amigo aqui de São Paulo, que estará agora na Bahia, graças a Deus, se dando bem, com o seu canal lá, todos os dias tem programa, né, futebol, tudo. Então, é meu amigo Paulo Fênix, da TV Candiba, lá da Bahia, que enviou a camiseta para mim e também para a Rita. Então, nós vamos vibrar na Copa com essa camiseta. Boa noite, Margarida Pinto, seja bem-vinda, minha querida. Tá bom? Seja bem-vinda. E que nós possamos, amor, nós possamos estar todos sempre juntos aqui, né, nessa vibração. Amor? Então, vamos iniciar a nossa live, ódio e perdão. Que nós possamos estar juntos, né, sempre nessas vibrações. Então, isso mesmo, amor, que abençoe sempre o futuro de nossas crianças, né? Parabéns a todas as crianças do universo. Muito bem. Vamos lá, ódio e perdão. Jesus pergunta a Pedro, aliás, Pedro pergunta a Jesus, né? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu me perdoe até 7 vezes? Maria Silva, nossa Mary, seja bem-vinda, Mary, né? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Maria de Fátima Ferreira também está aqui conosco, seja bem-vinda. Então, está em Mateus capítulo 8, versículos 21 a 35. E nós automaticamente multiplicamos esses 70 vezes 7 e chegamos ao número de 490 vezes, que no primeiro momento nos parece um número confortável. Andréa Souza, seja bem-vinda, minha querida. Prazer em ter você conosco, nossa sobrinha querida. Seja bem-vinda, espero que você esteja bem, né? Mas parece um número confortável, mas quando nós começamos a analisar cada atitude nossa, o quanto observamos as pessoas e julgamos a todo momento, reclamamos a todo momento e a cada ato nosso, onde nós aceitamos qualquer fato que ocorra em nossas vidas, sempre necessitando do perdão, que nós julgamos o tempo todo, da forma de andar das pessoas, né? Se vestir, uma infinidade de situações que esgotamos essas 490 vezes rapidamente, em tempo recorde, né? E o que Jesus quis dizer é que nós devemos perdoar infinitamente. Praticar e exercitar o perdão é sem dúvida a maior prova de evolução. E não praticar o perdão é a causa deste número imenso de reencarnações a que nós somos detentores, somos submetidos. Regina Nassif, seja bem-vinda à nossa live. E Jesus representa a parábola do credor incompassível ou impassível, ou servo ingrato e outras conotações que se dá a essa parábola. Na verdade, o homem deviu a grande soma ao seu senhor, uma dívida impagável. Então Pedro, aproximando-se, perguntou, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, né? E ele de perdoar meu irmão? Aí respondeu Jesus, né? Que não, apenas 7, mas 70 vezes 7. TV Candiba, chegou aqui meu amigo Paulão. Seja bem-vindo, Paulão. Estou usando a camiseta aqui como eu te prometi, ó. Muito obrigado, viu? Beijo no seu coração, meu irmão. Sucesso sempre. Cheguei correndo, ele falou. Estou mandando um abraço para você e a Rita também, tá bom? Muito sucesso, né? Então, aí Jesus apresenta a parábola. Por isso, no reino dos céus, os céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Tendo começado a ajustar, mas trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos.
Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher e seus filhos, e tudo quanto possuía, que pagasse a dívida. Esclarecendo que naquele tempo era permitido vender como escravos familiares do credor e ele próprio, para que se saldasse as dívidas. Mas continuando, a nossa parábola, o servo, pois, prostrando-se, reverenciava, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei tudo. O Senhor teve compaixão daquele servo, deixou ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo, encontrou um dos companheiros que lhe devia 100 denários, ou seja, 1/10 do que ele devia ao Senhor. E segurando, sufocava, dizendo-lhe: paga o que me deves. E este, caindo aos pés, implorava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. José Carlos Romanucci, seja bem-vindo, meu irmão. Abraço na Sandra, que já está por aqui também, marido e esposa. Sejam bem-vindos, meus companheiros do Santo Espírito, irmão X. Mandou prendê-lo. Ele foi perdoado em 1000 talentos e não perdoou a quem lhe devia 100 talentos. O denário era um valor equivalente a um dia de trabalho naquele tempo. Por isso que chamam um denário, Vendo, pois, seus companheiros que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar a seu senhor o que havia acontecido. Então seu senhor, chamando-me, disse: servo malvado, eu te perdoei aquela dívida porque me pediste. Não devia também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que me devia. Assim também, meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, no íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Deise Manzano, minha amiga querida, lindeza, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, minha querida. Abraço no Deodato. E dia das crianças, nos netos também, E nos filhos também, que para nós eles são sempre crianças, não é verdade? Então, amo todas as parábolas. Por isso que Jesus é considerado o espírito mais evoluído que recebemos aqui no planeta. Quanta sabedoria na exemplificação do perdão nessa parábola. Mas nós sabemos que Jesus jamais falou de matéria, mas sempre de espírito. Nunca do mundo material, mas do mundo espiritual. Portanto, o Senhor não homem, mas Deus. Ed Carlos Silva, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos comemorar o aniversário da esposa no final da live. Tá bom? Seja bem-vindo. Quem perdoa, Deus que perdoa nossos erros, e em contrapartida, Ele quer que nós façamos o mesmo em relação ao nosso próximo. Nós observamos nessa parábola que Deus perdoou uma dívida daquele servo que era 10 vezes maior que aquela que o servo tinha recebido do seu credor. Recebeu o perdão de uma grande dívida e não perdoou uma dívida menor do seu irmão. E como todos nós, em algum momento, fomos, ou somos, como exemplo dessa parábola. Gostamos de ser perdoados, que nos compreendam, que aquilo que dissemos foi um momento de nervosismo, não sei onde estava com a cabeça, Falei porque me disseram que tinha sido assim. Queremos ser compreendidos por nossos deslices, mas temos dificuldades em praticar o mesmo perdão em relação aos deslices do próximo. E todos nós temos essa dificuldade. Por isso estamos reencarnados aqui nesse planeta de expiação e provas. E muitas vezes nossa dívida é maior que a dívida que estamos cobrando. E se nós não nos lembramos, vem a justiça da reencarnação. Que nós não nos lembramos do que nós fizemos em vidas anteriores. Então, se algo acontece conosco, existe sempre uma razão. Se nós não encontramos nada nessa encarnação, provavelmente está em encarnações anteriores. Como no exemplo da parábola. Você não gosta de comentar sobre o perdão, utilizando o Pai Nosso, que é uma oração que aprendemos desde criança, ou aprendíamos, Na minha infância, e de alguns presentes aqui, nessa live, era praxe as crianças aprenderem o Pai Nosso, Infelizmente, hoje esse hábito se perdeu, aos anos de religião também não existem mais. Antes só existia o catolicismo, E hoje, com a diversificação das religiões, se tornou mais difícil. Mas penso que poderia existir sim alguma aula sobre convivência ou algo parecido, como ensinar as crianças a praticarem o acolhimento e o respeito àqueles que são diferentes, principalmente. Essa semana nós presenciamos um caso de bullying, uma jovem que possui deficiência
uma vista e acabou por descambar em agressões e até ameaças de morte. Né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Né? Na verdade, na escola, esse respeito deve ser ensinado antes de ser na escola, no seio dos lares. Né? O que infelizmente não ocorreu neste caso, observamos que o pai não ensinou e segue apoiando ainda o erro da filha. Né? É muito comum isso hoje em dia. Tanto o amor quanto o ódio se inicia no interior dos lares, muitas vezes. Ou então é alimentado, ou não é coibido, né? Da forma que as crianças presenciam a convivência, muitas vezes de pais e familiares. E hoje se comemora o Dia das Crianças. Crianças que em grande número são desrespeitadas, abusadas, agredidas e assassinadas, na maioria das vezes, não por estranhos, mas por pessoas do próprio convívio familiar. Agressividade que acaba por repercutir suas atitudes quando em contato com outras crianças. Então, agressividade, né, desrespeito, e muitas vezes pelos próprios familiares, não é de estranhos não. Né? Então, é muito difícil nós convivermos com essas situações, mas nós estamos em um planeta de expiação e provas. E onde é na família que se revê as situações, e muitas vezes esse ódio, essa agressividade, pode ser reflexo de vidas anteriores que nós não nos lembramos, mas acaba por repercutir. Mas nós temos sempre um livre-arbítrio para cometer ou não cometer. Deus nos dá a consciência e o livre-arbítrio na nossa criação. Então, a agressividade não pode existir. O ódio não pode estar acima do amor. Cada um oferece, né, o que conhece e que convive. Ouvi os relatos tão tristes que nos deixam estupefatos. Né? Nós temos fé em Deus e nas leis, tanto de Deus como dos homens, que em algum momento isso irá terminar. E o catolicismo também hoje comemora o dia da padroeira do Brasil. Como eu disse no início, nós espíritos não cultivamos imagens, não cultuamos imagens. Apenas o catolicismo, né, que denomina santos. A doutrina espírita denomina espíritos de luz. É só essa a diferença. Isilda Ferreira, seja bem-vinda. Né? Tanto é que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, relato de Santo Agostinho, Irmã Rosália e outros. Nós não temos nenhum preconceito quanto a isso. Nós apenas respeitamos esses seres como seres de luz. Apenas isso. Não temos imagens, né? Representando cada um deles. Orlando Aquiraçudo, seja bem-vindo, meu irmão. Grande abraço, meu companheiro da sexta-feira à tarde, no Centro Espírita Irmão X. Mas voltando ao Pai Nosso. Né? De tanto orarmos o Pai Nosso, fazemos automaticamente e não prestamos atenção no que nós pedimos. E o mais importante, o que prometemos a Deus nessa prece. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Nós oramos isso constantemente. Nós pedimos a Deus que nos perdoe por nossos erros e prometemos a Deus que Ele nos perdoando, nós perdoaremos aquele que nos ofende. E não é isso que a parábola nos falou agora há pouco? Saudações, minha amiga, para você também. Um grande abraço, Fernando. Né? E não é isso que disse na parábola? Nós pedimos a Deus que nos perdoe, né? E nós não perdoamos ao outro, como disse na parábola. Mas nós realmente cumprimos com essa promessa? A dificuldade ainda é imensa, né? E muitas vezes está ligada ao ódio. Na verdade, o ódio é a forma mais grave da raiva. É como uma infecção grave, que pode se iniciar com um pequeno ferimento, que pode ser comparado com a raiva. Né? Raiva todos sentimos. É normal. E não apenas de outras pessoas, mas de nós mesmos também. E essa raiva de nós mesmos e não nos perdoarmos pode descambar para uma depressão, até um suicídio, se não nos perdoarmos. Então é importante o perdão, não apenas com o outro, mas conosco mesmo. Quando cometemos algum erro, quando somos inocentes e nos enganam, abusando de nossa confiança e ingenuidade. Mas não devemos nos preocupar com isso, porque nós não somos os causadores, mas sim as vítimas. Não nos magoar com isso. É melhor nós sermos as vítimas que sermos os algozes. Né? Chico falou isso para nós. A raiva é um ferimento que, quando ainda pequeno, portanto, é mais fácil de ser tratado. Mas se esse ferimento não for tratado, pode infeccionar e pode se agravar. Né? Marcelo Frank, seja bem-vinda. Ednésia Leite Pasquini também, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. Muito prazer em ter vocês aqui. Mas se esse ferimento não for tratado, pode infeccionar e pode se agravar. Se as medicações ministradas não forem tomadas na hora certa e seguindo as recomendações médicas, não surtirão efeito. O ódio se instala da mesma forma.
A raiva é um ferimento simples. Aquele fácil de ser curado. Não tão fácil assim, mas mais simples, né? Então, basta desinfetar, passar um mertiolate, né, um curativo, e logo estará curado. O segundo estágio é aquele em que um simples curativo já não resolve mais. Já é necessário um antibiótico, por exemplo. Que neste caso é a compreensão, o evangelho, as explicações que a doutrina nos oferece, a justiça da reencarnação, onde nos é esclarecido que o perdão é necessário para que se evolua. Onde compreendemos que somos também seres que erram e necessitamos também de perdão. E o último é a forma mais grave da infecção, que pode descambar inclusive para uma amputação. Né? Que o ódio já instalado, que uma vez instalado, se torna mais difícil de ser curado. Gostamos de ser perdoados, como eu disse, mas temos dificuldades em perdoar. Alessandra Queiroz Rubino, seja bem-vinda. Abraço da família, abraço das crianças, que já estão grandes, né, Alessandra? Cláudia Ferreira, seja bem-vinda, minha amiga, saudades. Carlos Valente, meu amigo Carlão, meu truta, lá de São Caetano, seja bem-vinda. Existem certas formas de raiva que se instalam apenas por não se concordar com uma opinião. Existe também casos em que se cria uma intolerância apenas porque alguém disse algo negativo a respeito de alguém. Né? Não é assim? Uma intolerância. Né? E sem conhecermos a pessoa, evitamos o contato porque alguém disse algo negativo a seu respeito. E pode ser que seja verdade, mas também pode não ser. Por isso que nós devemos sempre, né, constatar por nós mesmos essas informações. E assim evitará que cometamos injustiças. Né? Mesmo porque muitas vezes não temos o conhecimento exato das razões que levaram à aversão daquela pessoa pela outra. E se porventura perguntarmos as razões, a outra parte nos apresenta às vezes uma história muito diferente. Por isso devemos constatar a veracidade de fatos que colocam para nós, para evitarmos essa raiva, esse descuido. Desculpa, Carlão atrás, seja bem-vindo, é sempre um prazer. Beijo na Cleide, nas crianças, nos netos, tá bom? Beijo no coração de vocês, vocês moram no meu coração, como todos que estão aqui presentes, né? A ideia aqui não é falar de política, mas é muito comum isso ocorrer. Nem sempre o que se diz é verdadeiro. Quando se utiliza, por exemplo, palavras soltas que o sentido real é outro. E não apenas um lado, mas todos se utilizam desse artifício, né? Todos se utilizam desse artifício. Usamos palavras soltas, uma frase, umas palavras, e se acaba tomando uma ideia diferente do que realmente do sentido todo daquela declaração, né? É muito comum se utilizar isso, né? E o mais importante, deixarmos de sentir aversão a alguém é muito bom. Principalmente se for a nós mesmos também, né? A raiva, o ódio, atinge mais a quem odeia que a quem que é objeto do ódio, né? Algumas vezes se perde o sono por raiva de alguém e aquele que causou nosso desequilíbrio está dormindo tranquilamente e nós nos matando por isso. Odiar é tomar veneno esperando que o outro morra. Shakespeare nos disse isso. Tomar veneno, odiar é tomar veneno esperando que o outro morra. E é bem assim mesmo, né? Falar é fácil, mas nos desvencilhar de uma aversão não é uma tarefa fácil. Por isso procuramos evitar que essa aversão se transforme em ódio. É muito importante que uma vez instalado em nosso espírito, é muito mais difícil. Isso está relacionado à presente encarnação, não. Né? Essa malquerência, essa aversão, quando não resolvida agora, terá que ser solucionada no futuro. E quando falamos em futuro do espírito, falamos de quê? De reencarnação. No reencarne, além das provas que teremos que cumprir no retorno ao corpo, teremos ainda essas situações a reparar. Por isso que Jesus diz para resolvermos as situações quando estivermos ao lado com a pessoa, ou seja, quando estamos encarnados, que no desencarne cada um vai para um lado, na casa do Pai há muitas moradas, e podemos demorar séculos, às vezes até milênios, para reencontrar aquele espírito, aquela pessoa, para rever aquela situação. Porque nada deixará de ser reparado. Tudo terá que ser reparado e revisto. Solange Munhoz, seja bem-vinda. Né? Nada passa despercebido. Né? Qualquer situação negativa terá que ser reparada.
Como nada é por acaso, né, eu recebi essa semana um convite, como eu disse, para realizar uma palestra no Centro Espírita Maria Amélia, no dia 25 desse mês. Estou muito feliz, toda vez que nos convida para retornar a um lugar que nós fomos, é sinal que, de certa forma, nós cumprimos com o nosso trabalho da forma correta, né? E qual o tema que me deram para fazer? A intolerância nos impede de amar ao próximo. Né? Tudo a ver, eu já estava preparando essa palestra, tudo a ver com o que nós estamos falando aqui também. Né? E a intolerância é uma das maiores causas de ódio, que é gratuito. Uma pessoa que não conhece a outra, jamais a viu, não sabe da sua história, ou agride verbalmente, não raramente fisicamente, levando inclusive à morte muitas vezes. Se nos lembrarmos, né, de uns tempos atrás, uma agressão na Avenida Paulista, um pai e um filho que estavam abraçados e foram agredidos por algumas pessoas, porque os agressores imaginaram que eles eram namorados. Olha só, né? Mas este ódio não está relacionado apenas à sexualidade, mas nos esportes também. Quantas mortes de torcedores de clubes de futebol já perderam a vida em confrontos com torcedores de equipes adversárias, que deixaram órfãos, deixaram mães, deixaram pais, por extravasar esse ódio, apenas porque o outro não gosta do que ele gosta, não torce para o clube que ele torce. Né? Olha só, se odeia outro, que é seu irmão, filho do mesmo pai, que é Deus, apenas por não gostar do que ele gosta, do clube que gosta, ou por não possuir a mesma opção sexual que a sua. Você falar nas religiões que já causaram tantas mortes desde os vários tempos. Né? As religiões de Jesus já causavam morte, e depois de Jesus continua. Presenciamos hoje no Irã a verdadeira guerra que se iniciou porque uma mulher foi punida e agredida até a morte por autoridades, né? Com a alegação de que ela não estaria usando aquele véu corretamente. Acho que é Burga que chama, não me lembro. E as autoridades estão culpando o Ocidente por contaminar o seu povo através do comportamento e da forma de se vestir. É muito complicado essas coisas, né? A prática da religião, de qualquer forma de posicionamento, não deve ser forçada. Pode haver discordâncias, mas não deve descambar para o ódio, para a agressividade. Odiar a outro pelo fato de não compartilhar a mesma opinião não é legal. Não adianta fingirmos, todos nós temos nossos posicionamentos, e algumas vezes extrapolamos, mesmo sabendo de tudo isso, né? Somos seres de evolução e nem sempre conseguimos domar esse nosso lado, por que não dizer ainda animalizado? O que devemos ou deveríamos fazer é aprender a nos calar, evitando preferir palavras de ódio. Deveríamos, porque nem sempre conseguimos. Né? O saber se calar evita que situações de ódio se instalem. E já dissemos lá atrás, o ódio depois de instalado é difícil de nos livrarmos dele. Né? Portanto, aprendemos a praticar o silêncio em muitas situações é o mais acertado. Concordarmos, mesmo sem concordar, evitando discussões inúteis, que na maioria das vezes não levam a lugar algum. Rose Aparecida, seja bem-vinda. Abraço, minha querida. Prazer em ter você aqui conosco, né? Mas nós conseguimos isso? Evitar essas discussões inúteis? Nem sempre. Planejamos nos controlar, né? Nós prometemos para nós mesmos, quando nos damos conta, já falamos várias coisas que não deveríamos falar. Mas o exercício deve ser constante. Não devemos desanimar de tentarmos evitar essas situações. Para finalizar, eu gosto muito de me utilizar do exemplo de Jesus, que é aquele de pensar antes de falar. Eu gosto muito de me lembrar daquela passagem de Maria Madalena, né? Maria Madalena, quando me trouxeram Maria Madalena, né? E que ela havia cometido adultério e que me perguntaram se deveria ser apedrejada. Nós observamos naquela passagem que Jesus não responde imediatamente. Diz na passagem que ele fica escrevendo na areia por algum tempo. Creio que ele estava naquele momento imaginando a melhor resposta que poderia dar àqueles homens, que na verdade estavam testando a Jesus, visando o prejudicar. Da forma que qualquer resposta que ele desse, poderia utilizar isso para julgá-lo. Que incomodava a muitos. Porque a verdade incomoda a muitos ainda até hoje. E Jesus incomodou a muitos, tanto é que acabaram me tirando a vida. William Vieira, nosso sobrinho querido, seja bem-vindo, William. Beijo grande, meu querido. Beijo na esposa também. Né? E Jesus deu a melhor resposta
Tanto é que eles se afastaram um a um. O que foi que ele disse? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. A sua sabedoria, ele soube dar uma resposta perfeita e todos foram se afastando um a um, jogando as pedras no chão e não na Maria Madalena. Nós possuímos humildade em compreender o que o Espiritismo nos esclarece a respeito da reencarnação, não sentiremos ódio, porque já sabemos que todos nós necessitamos do perdão, porque somos todos imperfeitos. Então que nós possamos ter esse entendimento. Não deixemos que a raiva se transforme em ódio. Raiva, como eu disse no início, todos nós temos. Em algum momento, todos nós sentimos raiva, é natural. E como eu disse, raiva de nós mesmos. Por situações que nós poderíamos ter evitado, por coisas que nós dizemos, por coisas que nós cometemos. Mas não tenhamos ódio do outro e também não, principalmente de nós mesmos. Como eu disse, muitas causas de depressão, de suicídio, de tristeza extrema, é a falta de perdão a nós mesmos. E quando nós não perdoamos a outro, nós carregamos esse fardo sobre os nossos ombros e, como eu disse, muitas vezes nós perdemos o sono com raiva de alguém, com ódio de alguém. Aquela pessoa que é objeto do nosso ódio não está nem aí conosco, está dormindo tranquilamente. Então, que nós possamos levar esse entendimento para a nossa vida, esse exemplo, que não é fácil. Estou falando aqui, mas eu tenho a mesma dificuldade que todos, que eu não sou melhor do que ninguém. E como nós temos dificuldades? Todos nós temos dificuldades em perdoar. Nós vamos lembrar do Pai Nosso, né? Perdoar, prometemos, pedimos perdão a Deus, mas prometemos perdoar também. Muitas vezes nós queremos ser perdoados, mas não perdoamos, certo? Então, muita paz a todos. Nós vamos agora às vibrações. Temos bastante vibrações hoje, pessoal. Temos aniversariantes. Então, nós vamos agora, né, parabenizar Cida Gimeno Veríssimo, minha prima querida. Vamos lá dar um abraço nela. Aniversariou dia 6, a minha prima querida. Deise Stoffer, filha da Dirce Porto aqui presente. A Deise, parabéns, Deise, menina linda. Muitas felicidades para você. Muita saúde e principalmente muita paz. A Aline, esposa do Ed Carlos Silva, é isso mesmo, ele não me respondeu, eu perguntei confirmando, no dia 7, espero que seja isso mesmo, Ed Carlos, parabéns para sua esposa. Ronaldo Oliveira, aqui presente na live, meu companheiro lá do Centro Espírita Irmão X, aniversariou no dia 7. Alan Cristino de Paiva, quem é Alan Cristino de Paiva? Meu sobrinho, filho do meu irmão Salvador e da Ana Maria Cristina, meu irmão que já retornou ao mundo espiritual, é o irmão do meio, baterista da banda Medite, pode curtir lá a banda Medite, é um grande baterista, meu sobrinho, parabéns, Alan, muito sucesso na sua vida, toda a felicidade do mundo para você, né? Muitas felicidades mesmo, né? É a Aline Barbosa, a esposa do Ed Carlos, Evelyn Pontes, neta da minha querida Angelina Cavalcante, lá de Aracaju, de Maceió, desculpe, né? Lá de Maceió, morando em Maceió, minha amiga, a Evelyn Pontes é neta dela, né? André Arboleda, aqui presente, minha companheira do Irmão X, menina linda, com alegria só essa menina, aniversariou dia 10, parabéns, André, muitas felicidades para você. Quero do Marchioli, meu companheiro também do Irmão X, orador do Irmão X também, aniversariou no dia 10. Sueli Zanqueta, também companheira do Irmão X, uma pessoa linda, que nós adoramos. E a Moreira também, como eu, que a senhora me fala, eu sou Moreira também, nós somos Moreiras. Felicidade, Sueli, muitos anos de vida para você, continue sendo essa pessoa tão esplêndida que você é. Francisco Santos, meu companheiro aqui, meu vizinho aqui, meu grande amigo, aniversariou no dia 11 também, né? E acabaram os aniversários, agora nós vamos às vibrações. Estela Vale, Hospital é Forte, os pais, o Jean e a Nessen Vale, ela está atacada por uma bactéria, fazendo hemodiálise, ela tem 5 anos apenas. Pedi vibração por ela nessa semana, no nosso Facebook, várias pessoas vibrando por ela. Vamos vibrar, ela está fazendo hemodiálise, então uma bactéria, os rins dela pararam de funcionar. Eu peço vibrações por essa garotinha tão linda, que ela possa ser auxiliada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, e não só ela, mas todos, que eu vou pedir vibrações aqui na sequência.
Dirce Porto, minha amiga querida aqui presente, que é a mãe do aniversariante, pedindo vibrações para Cleide Carvalho Pereira, que é irmã de uma amiga dela, ela teve um AVC hemorrágico, está no Hospital Escola de Itajubá, em Minas Gerais, internado. O estado dela é muito grave, que o plano maior auxilie de qualquer forma. Quem gostou da camisa, é só me chamar. O meu amigo Paulão está falando aí da TV Candiba. Quem quiser pode pedir aí. É bonita, olha como é linda a camiseta. De boa qualidade. E de boa qualidade. A Rita está falando aqui, viu, gente? Pessoal, material muito bom. Gratidão é minha, Vera Lúcia, gratidão é minha, Solange Pires, a todos vocês presentes aqui. E vamos seguir com as vibrações. A Silvia Munhoz pede vibrações para Erjuste, é mesmo, a IR, que está com câncer, está internado no Hospital Heliópolis, vibração para Erjuste. Maria do Socorro Nascimento Farias, mãe do Quitério Cavalcante, no Hospital Regional Palmares, Pernambuco, em Lins. Ela teve uma fratura de fêmur, então o estado dela é bem delicado pela idade. Vibrações também para o Jennifer Ferraz de Matos, nosso amigo lá de Minas Gerais, também está com câncer, irmão da Jennifer Ferraz de Matos. E Eunice Fracasso, minha amiga querida, agradece pela irmã Natalina, Naná, realizou a terceira quimio, parece, na semana passada, e está tudo bem, ela agradece as vibrações. E a Eunice pede também por Andressa Rubem Bossa. Ela reside onde? Fora do Brasil, né? Na 5 Souda Avenue 2007. Está no... ai, meu Deus. Eu não marquei o país. Acho que Acho que é no Canadá, isso mesmo, gente. Ela está no 7º mês de gravidez de risco e ela está precisando de vibrações. Vamos vibrar pela Andressa Rubem Bossa. E a Márcia Figueiredo, filha da Penha Porto, também vibrações para ela e também para sua mãe, para Penha Porto. A Márcia Figueiredo está aguardando uma cirurgia. E a Maria, Dona Maria Irene, esposa do meu querido Florindo Gasparini Filho, que desencarnou no último sábado. Seu Florindo, amigo querido, nosso supervisor de Centro Espírita Irmão X, desde que eu comecei a minha caminhada na doutrina, eu estive lá no velório, dando um abraço. Meus sentimentos, seu Florindo, ela estava em sofrimento, ela estava se alimentando por sonda, ela estava com a forma muito grave de Alzheimer, mas seu Florindo deu toda a sustentação para ela, um companheiro incansável, fez tudo o que deveria fazer, meus sentimentos, mas com certeza ela está bem no mundo espiritual. A minha prima Ana Lúcia, lá de Valença, está aqui também. Boa noite, prima. Seja bem-vinda. Margarida Pinto também, eu já tinha cumprimentado no início, né, minha amiga querida, minha companheira também do Irmão X, né? E hoje, como eu disse, comemora o aniversário, aliás, o Dia das Crianças, e se comemora o Dia Padroeira do Brasil. Então, como eu prometi no final agora, nós vamos ouvir no nosso encerramento com Elis Regina, né? Romaria. Então nós vamos fechar nossos olhos por apenas um momento, para que possamos agradecer a Deus e a Jesus essa oportunidade que temos, pedindo a padroeira do Brasil, que todos nós, diante do catolicismo, devemos respeitar, que hoje aquela vibração com certeza está muito grande naquele local, e Jesus diz que cada um que estiver reunido em nome de Deus e de Jesus, ele ali estaria. Então, peçamos a ela que proteja as nossas crianças. Crianças muitas vezes, como eu disse, sofridas, passando necessidades, sendo agredidas, não só no Brasil, mas em todo o planeta, sendo vendidas como mercadoria. Que no futuro todas as crianças sejam respeitadas, possam ser crianças, ser apenas crianças, sem serem levadas a pensamentos diferentes, que elas possam apenas brincar, se divertir, serem crianças, serem simples, que elas possam curtir essa inocência que o plano espiritual oferece no seu retorno, que eles possam ser auxiliados sempre, que eles possam ser respeitados, receber amor, abraço, carinho.
Pai de infinita misericórdia, auxilie a eles, auxilie também a esses que os agridem, de todas as formas, que abusam, para que eles possam tomar consciência da sua condição. Como é difícil nós convivermos com muitas situações, mas não nos esqueçamos que Deus está no comando de tudo, no momento oportuno, todos responderão por seus enganos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, e segundo devemos perdoar os nossos devedores a quem nos ofende. Não nos deixe cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, graças a Deus, graças a Jesus. Muita paz a todos, um beijo no coração de todos vocês, que nos ilumine a todos, que ilumine as nossas crianças, que ilumine a todas as crianças e aqueles que reencarnam com aquela situação de ser criança por toda uma encarnação. Nossos especiais, que também muitas vezes são abusados, são desrespeitados. Muita paz a todos. Muito obrigado pela presença. Apesar de ser um feriado, tivemos um número considerável de amigos. E que nós possamos estar juntos, na próxima semana. E amanhã estarei fazendo palestra presencial no Lar Luz e Harmonia Chico Xavier, na rua... Antônio Marcondes, 584, aqui no Ipiranga, às 20 horas. Um beijo no coração de todos e que nós possamos estar juntos na próxima semana. Muito obrigado a todos e que Deus nos ampare a todos e as nossas crianças, principalmente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.